Olá, boa tarde pessoal, tudo bem? Eu sou Clara Tavares e estou gravando esse vídeo, essa série de vídeos a partir de agora para iniciar uma proposta bem interessante de estudos do yoga em congruência com o xamanismo ancestral. E a proposta ela é bem simples. Nós vamos estudar o que tem em comum entre essas duas culturas e o que faz, o que aproxima os dois, né? No caso do tema de hoje, do vídeo de hoje. Eu agradeço a todas as pessoas que têm interesse e estão assistindo esse vídeo nesse momento. Gostaria de deixar bem claro que eu não sou mestre e nem alguém que tenha pretensão de ter um conhecimento. Eu simplesmente estou compartilhando o que recebi e também como professora de yoga, sim, eu tenho muito interesse em aprofundar mais os meus conhecimentos que vão além das experiências particulares, né? Bom, o que a gente vai fazer exatamente? A proposta é para esse grupo do Telegram nós temos alguns vídeos, assistimos aos vídeos, temos o podcast, que são os áudios, que são vamos dizer assim, os episódios, e vamos pensar em uma possibilidade de fazer um vídeo no Zoom, onde as pessoas podem interagir e nós trocamos essas ideias sobre o que nós estudamos e chegarmos a uma conclusão, né, comum. Claro que o material vai partir mais da minha parte, então eu vou colocar mais material no grupo. E fica para vocês, a parte de vocês, fazerem os estudos e refletirem e lançarem as perguntas, ok? De antemão, eu já digo que são estudos que não são aprofundados, são estudos iniciais. Então, há uma intenção de fazer grupos com estudos mais aprofundados, mas isso vai ficar para um outro momento, ok? Então, se essa é a primeira vez que você está tendo contato com estes tópicos, tanto quanto o yoga quanto o xamanismo ancestral, vamos ficar juntos nesses vídeos, nesses estudos até o final e vamos observar o que vai surgir dessas reflexões, ok? Então hoje o tema é exatamente esse: o que aproxima o yoga do xamanismo ancestral. Eu trouxe esse questionamento porque para mim é bem latente em todas as leituras que eu tenho feito, está presente nas experiências que tenho vivido. Então agora a gente começa do zero, entendendo a história, um pouquinho, uma breve história de cada um e fazendo um comparativo um pouquinho superficial ainda, porque nós vamos ter um outro episódio sobre esse comparativo, né? Então, a história do xamanismo, segundo as leituras que eu fiz e que as autoridades, vamos dizer assim, antropólogos, filósofos, historiadores, que já se dedicam muito mais tempo a descobrir, né, onde surgiu e quando surgiu o xamanismo, eles se acertam, eles concordam que mais ou menos esse conhecimento ele está entre nós há mais ou menos 40 mil anos. Então nós temos aí um período muito grande, um período extenso de tempo, muito conhecimento, muitas experiências, muitas vivências e uma visão de uma evolução desses processos dos rituais, né? Bom, e surgiu aonde exatamente? Numa região onde hoje é a Austrália, se tem essa notícia, essa informação, que é a antiga Lemúria, né, dos lemurianos, antes ainda do período dos Atlantes. Então, acredita-se que os aborígenes lemurianos lá, eles tenham sido os primeiros a praticarem, a ter essa conexão, né, com o sagrado, com o xamanismo que a gente conhece hoje, né?
Mas ainda existem o quê? Existem as linhagens, as outras formas de se ver nas outras civilizações, que são os siberianos, né? Os russos também praticam, né? Tem uma gama de práticas e rituais, os africanos, né? As próprias práticas de, vamos dizer assim, das linhas de candomblé, umbanda, que no caso no Brasil, né? Também são práticas de magia. Bom, aí temos os celtas, né? Os druidas, e temos também os ciganos, sem contar os indígenas, né, que são as etnias indígenas ao redor do mundo, que nós temos os nativos em cada região, em cada tribo, dependendo de qual é o foco e a cultura principal, sempre existe uma certa conexão, há uma certa conexão com o sagrado e com uma relação com uma pessoa específica que tem acesso a esse contato, né, vamos dizer assim. Bom, aonde que eu tô querendo chegar? O xamanismo, ele, como é conhecido, esse nome xamanismo, ele é próprio de uma linhagem, de um específico povo, um público, que é esse público, esse povo que eles chamam de mongóis na Sibéria, né? Então, as outras práticas também são práticas xamânicas, né? É um conhecimento ancestral, mas se dá esse nome a essa, vamos dizer, a essa cultura dos mongóis, né? E se popularizou como xamanismo em geral, de todos os lugares. Aí não falamos também das tribos xamânicas ou que praticam o xamanismo na América do Norte, né? Mas também temos ao redor do mundo muitas comunidades que aplicam a magia à sua maneira e reconectam com a natureza, reconectam com a essência na sua maneira. Então, esses 40 mil anos remonta tudo isso. E diz respeito a quê, exatamente? A um retorno, a um voltar para a origem, vamos dizer assim, ao retorno a quê? Ao simples, ao retorno daquilo que éramos originalmente, ao retorno da nossa essência. Então, esse retornar automaticamente nos leva para onde? Para a natureza, para tudo aquilo que é simples, para tudo aquilo que é como está e não tem o que complicar. É observar e aprender, transformar e estar. E esse realinhamento é a chave principal, é como se fosse a visão primordial, é realinhar-se consigo mesmo, voltar-se a esse estado original. E como isso é feito dentro, por exemplo, dessa visão, dessa cosmovisão xamânica? Pode ser feito de uma maneira muito simples, experienciando, estando, expondo-se àquela experiência, vamos dizer assim, se expondo àquela experiência. Por exemplo, transe e êxtase, né? Um transe xamânico. Ele pode ser feito, ele pode ser alcançado através de algumas ferramentas. Que ferramentas são essas? A ingestão de substâncias enteógenas, que hoje nós não vamos falar sobre exatamente esse tópico, mas a ingestão de substâncias enteógenas está presente em todas as práticas, quase todas as práticas, vamos dizer assim, não todas, desculpa, quase todas as práticas xamânicas. Mas alterar o estado de consciência a partir da ingestão dessas substâncias é uma espécie de tradição. E ela é feita através da guiança ou da tutoria de uma pessoa que é respeitada dentro de uma comunidade por ter o conhecimento e dominar
o conhecimento sobre aquela determinada substância, planta, enfim. Esse transe, esse êxtase vai levar o xamã ou a pessoa que está ali, né, se propondo a ser canal, a acessar esse estado, com o estado de consciência alterado, acessar campos que nós, na nossa maneira normal de ver o mundo, não conseguimos. E através desse acesso, muitas curas podem ser feitas, muitas limpezas podem ser feitas. Então, o xamã é a pessoa que está imersa nessa cultura, nessa comunidade. Geralmente são pessoas mais velhas, são pessoas que vivenciam mais tempo, né, pela idade, mais a experiência de se expor. E isso elas não fazem por ego, elas fazem exatamente como uma espécie de oferenda, dedicar a sua vida ao estudo dessas plantas ou dessas substâncias e através da ingestão ou através das outras práticas que eu também vou explicar hoje, no xamanismo essa é uma ferramenta. Qual é o objetivo dessa pessoa, né, fazer esse trabalho? Ele é considerado um sacerdote? Sim, ele pode ser considerado um sacerdote. Ele é alguém que é preparado para isso e geralmente são pessoas nas comunidades que já são vistas pela comunidade como alguém com um dom ou com uma certa habilidade para essas sensibilidades, né? Também são pessoas que têm uma certa sensibilidade ao contato com os espíritos, vamos dizer assim, ao mundo dos espíritos. Através desse trabalho de autoconhecimento também, essas pessoas, elas têm uma facilidade maior, vamos dizer assim, tem uma habilidade maior de trabalhar com a sua sombra, porque é a sombra que traz a luz também, né? Então eles entendem a dualidade. Vamos dizer que o uso das plantas enteógenas são ferramentas juntamente com outros acessórios, como por exemplo o tambor, um transe de tambor é possível, alguns rituais envolvendo os elementos fogo, terra, água e ar, a consciência dos elementais, né, tá bem presente, bem marcada, os sonhos, as experiências astrais, os sonhos também são ferramentas. E a dança, o movimento cinético, o movimento do corpo também influencia muito nos processos trânsicos dos xamãs, dos pajés, dos homens e mulheres de medicina, né, das xamãs. É um estudioso, é uma pessoa que estudou e recebe como um canal, vamos dizer assim. Ele entende do mundo físico e entende desse mundo psíquico. Entende e cada vez mais adentra. Então, o xamanismo basicamente está nesse limiar. E isso aconteceu durante esses 40 mil anos, através da evolução das comunidades, das tribos, né? Até chegar ao que nós temos e vemos hoje. Nós vemos hoje muitas terminologias como neo-xamanismo, xamanismo urbano, cultura xamânica, mas nós sabemos assim que existe uma grande diferença, né, em tudo isso que nós praticamos na cidade, que tem o que tem esse olhar de retorno para a origem. Esse no caso, eu vejo assim como um objetivo mais importante de evocar esse trabalho xamânico, né, novamente, e trazer para a cidade, trazer para as pessoas que estão vivendo na cidade e precisam desse resgate. Então,
o que nós já sabemos? Que tem muito tempo que existe esse conhecimento, que esse conhecimento ele nos leva para perto da natureza e nos leva para a simplicidade. A observação é uma virtude muito importante e muito utilizada pelos xamãs, a observação e o silêncio, né? Então, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o yoga e tentar entender essa aproximação. Bom, então até agora a gente conseguiu compreender mais ou menos que o xamanismo ele se utiliza dessas ferramentas externas, né, e também do conhecimento do dom, da habilidade de uma determinada pessoa para que um grupo, uma comunidade se mantenha equilibrada, e também esses contatos que são feitos, esses acessos nível espiritual, energético, através dessa pessoa. Eu esqueci de comentar que a ancestralidade é algo muito importante nesse olhar, né? Nessa cosmovisão xamânica. Os nossos parentes, os nossos ancestrais, que não são somente as pessoas com quem nós nos relacionamos e os nossos pais e avós, são os nossos parentes de todo o que tudo aquilo que a gente considera o nosso universo, as plantas, as pedras, as árvores, a água, o céu, os animais são nossos parentes. Então esta relação é muito presente. Ao olhar um animal, vemos a ancestralidade desse animal. Olhar uma planta, observar uma planta, entender, vemos essa ancestralidade no outro e em nós mesmos. Isso vai aproximando a gente do yoga, e vocês já vão entender como. O yoga, agora chegamos nesse ponto legal. O yoga, ele foi... tem-se uma ideia de que o yoga, há mais ou menos 5.000 anos, começou a dar os primeiros indícios de estar assim, se consolidando. O yoga, ele nasceu ou surgiu numa região que é a região da Índia hoje, né? Por questões kármicas, penso eu, na minha opinião, a Índia ancorou esse conhecimento. Mas o yoga, ele é do planeta, ele é do mundo, ele é da humanidade, né? Ele é nosso. Ele surgiu como uma manifestação, vamos dizer assim, dessa vontade do ser humano de ir além desta concepção de existência que se tinha e ainda temos, né, até hoje. Então, essa vontade de transcender o sagrado, que é o sagrado que a gente tem como conhecimento, ela se estende e ela se expande através do nascimento do yoga. Então, essa ideia de viver por simples viver, vamos dizer assim, talvez já não satisfizesse mais as pessoas nessa época, na Índia. Vamos pensar lá, a Índia, 5.000 anos atrás, já com alguns estudos sobre a meditação, sobre essa transcendência do ser, né? A palavra yoga, ela vem de uma raiz em sânscrito que significa união, tá? Unir com o quê? Unir com os devas, unir com aquilo que é sagrado, unir com aquilo que está mais elevado dentro de nós. Então, a técnica de contemplação foi a primeira que surgiu, né? A primeira técnica yógica. E não foi o Hatha Yoga como nós conhecemos, vamos dizer, com as práticas do corpo. Foi simplesmente a técnica de contemplar, observar, aceitar o estado da mente como está e se aproximar de algo muito elevado dentro de nós. Então, a aproximação com a natureza é algo inevitável. Então, o que acontece? Os ascetas, as pessoas que já estavam buscando esse conhecimento, eles
se retiravam para as montanhas do Himalaia, aquelas montanhas geladas, né? E passavam muito tempo nesse estado de contemplação, trabalhando com esse estado de contemplação e aprofundando mais, entrando em meditação profunda. E essa aproximação com a natureza vem do observar também, vem do escutar, vem do trabalho interno das emoções, né? Alterando o próprio estado de consciência com o silenciar da mente, buscar desse silêncio, do autocontrole, tá? A partir do momento que você está entrando nessa fase, vamos pensar assim como uma seta, você começa a ver, a sentir coisas diferentes. Você altera o seu estado de consciência, corpo, mente. Então, com o passar do tempo, o Hatha Yoga surgiu. Mas a origem, o yoga, quando eu falo em Hatha Yoga, eu falo desse yoga que envolve as práticas dos asanas, das posturas, que é como a maioria das pessoas hoje conhece o yoga, e é o que a gente que vive na cidade, no meio urbano, tem mais necessidade, vamos dizer assim. Não que isso seja algo obrigatório, a minha afirmação seja, como eu vou dizer, somente isso, né? Não, mas a maioria das pessoas busca o Hatha Yoga ao invés de somente buscar meditação. Então, essa alquimia interna, essa alquimia com tudo isso que nós temos, né, dentro de nós, já foi descoberta, começou a ser feita há mais ou menos 5.000 anos atrás. Neste ponto, eu particularmente vejo uma união com o xamanismo, porque os dois, vamos pensar assim, as duas culturas buscam fazer o quê? Aproximar o homem da natureza. A visão da natureza como algo muito importante e uma referência, né? O que essas duas culturas fazem também é observar e absorver. Observar e absorver. A respiração, o alento, é um elemento importantíssimo para manter a consciência do presente. E outro ponto que eu não referenciei aqui, que eu não fiz uma referência, mas o passado e o presente são duas formas de ver realidades que ainda uma não existe e a outra já deixou de existir há muito tempo. Então, o presente, o agora, é a única realidade possível e o poder está no agora. Então, para finalizar, né? Porque nós já temos aí 23 minutos. Para finalizar esse início de reflexão comparativa entre o xamanismo e o yoga, gostaria de deixar para vocês esse questionamento sobre o que faz você, por exemplo, sentir-se próximo à natureza. O que leva você a estar presente, a sentir-se presente. O que você faria se você, por exemplo, conseguisse entrar em um estado trânsico onde todas as coisas e os questionamentos, ou a maioria dos questionamentos que você tem hoje sobre a existência do seu ser, pudessem se revelar para você? E considerando agora o tempo de cada cultura, né? O xamanismo com mais ou menos 40.000 anos e o yoga com mais ou menos 5.000 anos, podemos chegar a uma espécie de suposição de que o yoga pode ter se originado ou não do xamanismo ancestral. Bom, como eu falei no início, pessoal, esse é um trabalho muito simples que eu estou tentando desenvolver. Eu sei que ainda tem muitas coisas que tem que melhorar em relação aos textos, com relação aos questionamentos e até o conteúdo. Mas esse é o início. Eu senti essa motivação, achei muito legal começar a compartilhar.
E eu peço para quem tem vontade de entrar mais em algum tópico, envie mensagens. Se alguém tem uma opinião diferente também, diferenciada, se alguém tem alguma correção a fazer, lembrando que nós estamos aqui trocando conhecimento e esse é o início. E eu espero que possamos aprender juntos, ok? Agradeço a atenção de vocês. Então agora eu vou deixar o conteúdo, esse vídeo vai ficar no YouTube, vou deixar o conteúdo lá no grupo do Telegram. E o vídeo, bom lembrar, o vídeo vai permanecer durante os nossos encontros, vai permanecer aberto, tá? Com o link. Depois que nossos estudos se encerrarem desse ciclo, eu vou tirar esse vídeo do ar e vou colocar os próximos, ok? Agradeço pela atenção e se estiver motivado, convide amigos e participe do grupo com a gente. Gratidão!